Informações garantem que o presidente Osmar Stabile pode ter atrapalhado negociação de quase 700 milhões de reais do Corinthians com a Caixa Econômica Federal pela dívida da construção da Neoquímica Arena, e o Corinthians fechou acordo milionário com o clube mexicano de dívida por atacante, que atualmente está emprestado a clube do Ceará, e os Gaviões da Fiel, Pavilhão 9 e Camisa 12 tiveram no CT Dr. Joaquim Grava, fazendo fortes cobranças aos jogadores, comissão técnica e diretoria do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre fortes cobranças, membros de organizadas do Corinthians tiveram no CT Dr. Joaquim Grava para cobrar jogadores, comissão técnica e também diretoria do Timão. O momento do Corinthians está sendo bastante complicado. No último final de semana tivemos uma derrota vergonhosa, vexatória para o Sport, lanterna do campeonato na Ilha do Retiro, e as questões políticas também estão esquentando cada vez mais com o passar dos dias. No início da semana, a reunião que teve entre a diretoria do Corinthians e diretoria da Caixa Econômica Federal para tratar sobre a dívida da Neoquímica Arena, que teve a presença do ex-presidente André Sanches, acabou, claro, gerando muitos protestos entre nós torcedores, inclusive com os Gaviões aparecendo na última quarta-feira no Parque São Jorge de surpresa para tentar cobrar o presidente Osmar Stabile. Ele não estava lá, então prometendo cobranças nessa sexta-feira, dia 26 de setembro, membros do Gaviões da Fiel, da Camisa 12 e também Pavilhão 9 tiveram no CT Dr. Joaquim Grava para conversar com o elenco e cobrar satisfações sobre a postura que o Corinthians teve em campo no último domingo contra a equipe do Sport. Como eu disse, a derrota que tivemos na Ilha do Retiro. A visita ocorreu no fim do treinamento de hoje, sexta-feira, que foi o penúltimo antes do jogo contra o Flamengo, domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, mediante a tudo que vem acontecendo dentro do Corinthians, derrota para o Lanterna no último final de semana, derrota vergonhosa, e todas essas questões políticas, Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9 tiveram no CT fazendo cobranças na manhã de hoje. A minha opinião quanto à presença dos membros do Gaviões da Fiel, Pavilhão 9 e Camisa 12 no CT fazendo cobranças a jogadores, diretoria e comissão técnica é a seguinte: tem que cobrar mesmo. A postura que o Corinthians teve no último domingo contra o Sport é inaceitável. O Corinthians não pode. Os jogadores do Corinthians, quem veste a nossa camisa, não pode se comportar daquela forma. Tem que dar o sangue, tem que dar o máximo, não fazer um jogo daquele. Jogadores apáticos pareciam que estavam sonolentos. O Corinthians não é isso. Tem que honrar a camisa, tem que honrar o manto. Tem que cobrar mesmo, e claro, acabaram se juntando todas as coisas, derrota vexatória, presença de ex-presidente que está sendo investigado pelo Ministério Público em reunião importantíssima da Caixa, temos novidades sobre isso, daqui a pouco vou falar, então tem que cobrar mesmo, visando dentro de campo. Essas cobranças, ao meu ponto de vista, será um alerta para os jogadores não terem a mesma postura que tiveram no último domingo. Porque se tiverem a mesma postura que tiveram no último domingo, aí, meus amigos, sinceramente, as chances de sermos humilhados dentro de casa são enormes. Então foi importante demais essas cobranças para os jogadores acordarem e o Corinthians fazer um bom jogo, um jogo digno, domingo contra o líder do campeonato. E agora vamos falar sobre acordo fechado. A diretoria do Corinthians renegociou a dívida pela contratação do atacante Pedro Raul junto ao Toluca do México. Estamos acompanhando todas as dívidas do Corinthians que estão caindo na FIFA. O Corinthians já tem um transfer ban confirmado pelo não pagamento do Félix Torres. Tem agora alguns dias para resolver o caso do Matias Rojas, e tem outras dívidas envolvendo o Garro, envolvendo o Martínez e também o Maicon, que
podem todas essas se transformar em vários transfer bans para o Corinthians. E teve mais mais uma dívida que poderia também virar um transfer ban, que foi a compra do atacante Pedro Raul por cerca de 25 milhões de reais no ano passado. Qual foi combinado? O Corinthians combinou em pagar em 4 parcelas, aliás, 2 na temporada passada e 2 nesse ano. Só que o que aconteceu? Nada foi pago. Então, para não ter outro problema, a diretoria do Corinthians entrou em acordo novamente com o Toluca do México. Inclusive, a primeira parcela já foi paga alguns meses atrás, no início da temporada, e a outra parcela, a segunda desse ano, será paga até o mês de novembro. Então, não foi divulgado nada relacionado a multas e juros e tudo mais. Volto a dizer, o Corinthians acertou no ano passado 25 milhões de reais. Provavelmente devem ter tido acréscimos, mas pelo menos essa por enquanto tá tudo certo e não corre risco de ir parar na FIFA. Renegociação, acordo feito pela contratação do atacante Pedro Raul, que hoje está emprestado à equipe do Ceará. A minha opinião quanto a essa renegociação que o Corinthians teve que fazer pela contratação do atacante Pedro Raul é a seguinte: que absurdo, mais um jogador que foi contratado na temporada passada que não foi pago nada. E ainda pelo Pedro Raul não teve nem entrada, foram combinadas 4 parcelas e o Corinthians não pagou nenhuma. Mesmo caso do Félix Torres, só que o Félix Torres teve uma entrada e aí eram 5 parcelas, o Corinthians não pagou nada. Situação também do Rodrigo Garro, que a qualquer momento pode virar um transfer ban. Então é inacreditável a maneira, a postura que a gestão que iniciou no ano passado, comandada pelo Augusto Melo, as decisões que foram tomadas para contratar esses jogadores sem o clube poder. E aí, como que ficam as coisas agora? Como que ficam as explicações? O Augusto se manifestou dizendo que não tem mais problema. O diretor financeiro no início da gestão dele era o Rosala, que hoje está com o Stabile. Depois veio o Pedro Silveira e nos últimos dias veio o Alexandre Germano. Quem que vai explicar isso? Quem que autorizou para contratar sendo que não podia? Ah, mas capitão, tinha que contratar. Se não chegar um momento em que o Corinthians não fechar a torneira e começar a usar mais a base, como estamos sendo obrigados a fazer agora, a situação financeira do clube vai piorando cada vez mais. E claro, todos são culpados, eu já disse para vocês, além do Augusto Melo, absolutamente os culpados pelo rombo que foram deixados nos últimos anos, que ele assumiu no início de 2024, aí vem André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves, os principais responsáveis dos ex-presidentes dos últimos anos, essa situação financeira caótica que o Corinthians se encontra hoje. E agora vamos falar sobre uma informação um tanto quanto surpreendente, bombástica e absurdo em relação às tentativas de renegociação do Corinthians com a Caixa para tentar diminuir os juros. Pelas informações do Trivela, do jornalista Fábio Lázaro, o presidente Osmar Stabile pode ter atrapalhado ou até mesmo estragado acordo de quase 700 milhões de reais do Corinthians com o banco, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. Na última segunda-feira teve uma reunião entre a diretoria do Corinthians e a diretoria da Caixa Econômica Federal, assunto: renegociação da dívida do Timão pela construção da Neoquímica Arena. Inicialmente, informações diziam que a ideia do Corinthians era negociar os juros, que hoje é calculado pela taxa Selic. A diretoria do Corinthians quer cortar os juros. E sabemos também que essa reunião acabou se tornando bombástica, muita pressão para os lados do Osmar Stabile, depois que vazaram as informações que o André Sanches esteve presente nessa reunião. E por incrível que pareça, pelas informações do lance do jornalista Fábio Lázaro, essa questão envolvendo André Sanches pode ter atrapalhado esse acordo do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Pelas informações do Trivela, a presença do André Sanches, na verdade, as palavras do presidente Osmar Stabile sobre a presença do André Sanches acabaram gerando um desconforto
com o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, que é uma pessoa muito próxima ao André Sanches, pelo menos é o que diz a matéria. Então, pelas informações do Fábio Lázaro, as palavras do Stabile, principalmente quando ele disse que foi pego de surpresa a presença do Andrés na reunião, não agradaram o banco, não agradaram o presidente, o Carlos Vieira, e podem prejudicar as negociações. Então, qual que é a questão? A Caixa quer negociar com o Corinthians ou quer negociar com o ex-presidente que hoje está sendo investigado por supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Corinthians? Inclusive um gasto ele já assumiu, pouco mais de R$9.000 e devolveu com juros e correções cerca de 15 mil ao Timão. Então a Caixa quer negociar com o André Sanches, que é o cara que disse que resolveria os problemas da Arena quando assumiu o cargo novamente em 2018 e não resolveu. Então, ao meu ponto de vista, essa matéria, se realmente as coisas são assim, é um grande absurdo. A Caixa tem que negociar com o Corinthians, com os atuais mandatários do Corinthians, porque o que foi feito pelos mandatários anteriores, estamos vendo o que acabou acontecendo. Então, é uma situação complicada. É uma matéria que acaba explanando uma gravidade muito grande, se realmente a Caixa estiver vendo dessa forma, porque uma das questões que foram levantadas também é a questão dos precatórios, que foi usado até como campanha política para as eleições de 2023, de repente voltar a negociar por aquela questão dos precatórios. Mas pelas informações do lance, as palavras do Stabile ao dizer que não sabia da presença do Andrés, acabou desagradando o presidente da Caixa e, consequentemente, o banco. Um absurdo. A minha opinião quanto a essa matéria do Trivela, do jornalista Fábio Lázaro, é a seguinte. Então quer dizer que o presidente Osmar Stabile estragou o acordo de quase 700 milhões de reais do Corinthians com o banco. É isso? Osmar Stabile estragou acordo de quase 700 milhões do Corinthians. É urgente uma coisa dessa. Isso realmente, se for dessa forma, muitas questões precisarão serem explicadas. Primeiro, o Stabile falou que ficou surpreso com a presença do Andrés e essa reunião já havia sido marcada há alguns dias. Então realmente o Stabile não sabia? Será que realmente o Stabile não sabia? Porque pelas questões do banco, parece que todo mundo estava ciente das pessoas que estariam nessa reunião, mas não estou aqui para dizer se ele falou a verdade ou não, não cabe a mim julgar essa questão, mas as coisas começam a ficar estranhas. É um absurdo uma coisa dessa. Se realmente a Caixa estiver agindo dessa forma, de não gostar, se o Stabile realmente não sabia, ele está com a razão dele. Ele vai fazer o quê? Ele vai segurar a pressão de algo que não é culpa dele? Se realmente ele soubesse, ele tem que segurar a pressão. Realmente eu sabia, teve a questão política. Rapaziada, não dá para aceitar uma coisa dessa, é inacreditável. A Caixa quer manter presença, uma pessoa que a justiça solicitou o afastamento do clube, o Ministério Público solicitou o afastamento do André Sanches do clube, durante as investigações por gastos regulares do cartão, por notas frias, supostas notas frias, empresas de fachada, tanto o Andrés quanto o Duílio, quanto o Augusto Melo. Então, como assim a Caixa vai agir dessa forma? Então é um absurdo uma coisa dessas, isso não pode ficar assim. Eu, particularmente, já estou correndo atrás disso para saber dessas questões. Não estou aqui falando se a matéria do Trivela, do jornalista Fábio Lázaro, está certo, é isso mesmo, mas também não estou aqui para dizer que não é. Então, temos que correr atrás disso. Temos que investigar tudo isso daí, porque se realmente a Caixa estiver agindo dessa forma, é um grande absurdo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, será que a presença dos Gaviões, camisa 12 pavilhão 9 no CT vai fazer com que a postura dos jogadores seja totalmente diferente no próximo jogo, domingo, contra o Flamengo do que foi contra o Sport? E quanto a esse acordo fechado, acordo milionário pelo atacante Pedro Raul, renegociação feita, o que vocês pensam disso? E quanto a essa informação do Trivela, do jornalista Fábio Lázaro, que as declarações do Stabile sobre o Andrés podem ter atrapalhado as negociações
pelos quase 700 milhões que o Corinthians deve ainda à Caixa da dívida da construção da Neoquímica Arena. O que vocês têm a dizer sobre isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!